Você sente que precisa de paz urgente na sua mente e provisão divina para a sua vida? Esta oração guiada com os Salmos 4, 23 e 34 foi preparada para trazer restauração espiritual, acalmar sua alma e abrir o céu sobre sua casa. Neste vídeo, vamos orar juntos com base na palavra de Deus, clamando por livramento, descanso, sustento, proteção e renovo. O Salmo 4 declara que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono. O Salmo 23 nos lembra que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E o Salmo 34 revela que Deus livra o justo de todas as suas aflições. Se você está passando por momentos difíceis, de escassez, ansiedade, medo ou angústia, essa oração foi feita para você. Deixe a presença do Espírito Santo invadir sua vida agora. Não apenas ouça, participe em oração, declare com fé e veja o impossível acontecer. Hoje, você é convidado a entrar em um ambiente de profunda paz e provisão divina, guiado pela poderosa palavra de Deus. Nesta oração, conduzida pelos Salmos 4, 23 e 34, você vai experimentar o refrigério da alma, a certeza do cuidado do pastor e a confiança inabalável no Deus que supre todas as suas necessidades. Quantas vezes o coração se agita por causa da ansiedade, do medo, da incerteza sobre o amanhã? Mas o Senhor declara: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. Ele promete que nada faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23, versículos 1 a 4. E o testemunho do justo é firme. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Esta não é apenas uma oração. É uma experiência de transformação interior. É um chamado para liberar aquilo que te prende e receber aquilo que o céu tem para derramar sobre a sua vida. Se você crê que o Deus da paz e da provisão está presente agora, declare nos comentários a sua fé. Escreva com convicção: eu recebo a paz e a provisão do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Hoje você não está aqui por acaso. Existe um propósito maior nesta oração guiada. Existe um chamado silencioso do céu que te trouxe até este vídeo. Talvez o seu coração esteja inquieto, sua alma cansada, sua mente sobrecarregada. Talvez você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma direção. E o que o Senhor tem para te entregar hoje é muito mais do que alívio. É paz verdadeira e provisão completa. A paz que não depende de circunstâncias externas e a provisão que vai além da conta bancária ou da agenda humana. Esta é uma convocação espiritual para um reencontro com o Deus que cuida dos detalhes, que restaura a alma e que abre portas onde ninguém mais vê saída. Sabe por que isso é tão importante agora? Porque a guerra não é apenas exterior. A verdadeira batalha se trava dentro de nós. E é aí que o inimigo atua com mais intensidade, tentando roubar a sua paz, corromper sua visão e aprisionar sua fé. Ele quer que você acredite que está sozinho, que não haverá provisão, que tudo permanecerá travado, escuro, frio. Mas a palavra de Deus vem como luz, e onde há luz, a escuridão se dissolve. Hoje, ao orarmos juntos, você vai declarar com autoridade: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4, 8. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso, há quanto tempo você luta para dormir, há quanto tempo vive à espera de um recomeço, o pastor da sua alma está aqui, e onde ele está, há direção. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada é exatamente isso. Nada. Nem paz, nem provisão, nem força, nem sabedoria, nem perdão, nem sustento emocional. Mas para receber é preciso confiar.
E confiar é um ato ativo de rendição. Não é passividade, é colocar nas mãos de Deus o que você tem tentado controlar com as suas. Este é o momento de abrir o seu coração. Esvaziar-se de tudo o que te prende por dentro. Soltar o controle, a ansiedade, o medo. Respirar fundo. E permitir que o Espírito Santo conduza esta oração. Você não está sozinho. Existe um povo orando com você agora. Existe uma nuvem de testemunhas. E existe o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo que proveu no deserto, o mesmo que fez água jorrar da rocha, o mesmo que multiplicou pães e peixes, pronto para intervir na sua vida com paz e provisão. Você não precisa merecer, você precisa crer. Não se trata de um esforço humano, mas de uma entrega sincera. E se você estiver disposto a abrir seu espírito, esta oração será um divisor de águas. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Então prepare-se, algo sobrenatural vai acontecer. Agora que você está aqui, permaneça. Não desvie sua atenção. Cada segundo dessa oração está carregado de propósito. E Deus não desperdiça momentos. Ele fala, Ele toca, Ele restaura, Ele liberta. Essa jornada está apenas começando. E você está prestes a ativar as promessas mais profundas que o céu tem para a sua vida hoje. Deus não se revela apenas nas grandes manifestações. Ele está presente no detalhe, no silêncio, no momento em que você respira fundo e decide crer mesmo sem ver. E é exatamente nessa atmosfera de fé que as maiores curas interiores acontecem. A paz que o Senhor quer liberar hoje sobre a sua vida não é uma emoção passageira. É uma rocha firme em meio ao caos. É como uma âncora para a sua alma no meio da tempestade. Essa paz, que excede todo entendimento, não nasce das circunstâncias favoráveis. Ela nasce da confiança em um Deus que não muda, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Muitos buscam paz correndo atrás de respostas, mas a verdadeira paz não está na resposta, está na presença. O Salmo 34 declara: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Veja bem, não é apenas alívio emocional, é livramento, é intervenção divina. A paz de Deus carrega uma força sobrenatural que rompe cadeias invisíveis. Ansiedade, medo, confusão mental, preocupação com o futuro. Tudo isso começa a perder força quando você escolhe se alinhar com a palavra e se render ao Espírito. Hoje, você está sendo chamado a entrar num lugar secreto, não físico, mas espiritual. Um lugar de refúgio onde a voz do inimigo silencia e só a voz do pastor se ouve. O Salmo 23 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Entenda isso, não se trata de evitar o vale, mas de atravessá-lo com segurança. E é essa presença constante que traz a verdadeira provisão. A provisão não é apenas o pão na mesa ou o dinheiro no bolso. A provisão começa na alma. Porque quando o interior está nutrido, o exterior se alinha. Muitas vezes, o que te prende não é o que acontece fora, mas as vozes que gritam dentro de você. Vozes que dizem: você não consegue, você não tem valor, você vai fracassar. Mas hoje, pela autoridade da palavra, essas vozes serão caladas, porque há uma voz mais alta, mais forte, mais verdadeira, ecoando dentro de você. A voz do Espírito Santo. Ele te lembra que você é filho, que você é cuidado, que há uma herança preparada para você. E é por isso que o Salmo 4 se torna tão atual. Sabendo que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Essa oração guiada não é apenas um conteúdo, é uma experiência viva. É um encontro entre a sua fragilidade e a força de Deus, entre a sua limitação e a graça que transborda. E quanto mais você se entrega, mais você sente o céu se mover ao seu favor.
Não há fórmula, não há mágica, há fé. E fé, quando conectada à palavra, gera milagres. Portanto, permaneça com o coração aberto. Cada versículo, cada palavra que será orada daqui para frente tem um peso espiritual. Não são apenas declarações poéticas, são decretos do céu. E você está sendo posicionado agora mesmo para ver paz onde havia tormenta e provisão onde havia escassez. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece apertar, como se estivéssemos sendo pressionados por todos os lados. As contas não fecham, os relacionamentos se desgastam, o cansaço emocional se acumula. Mas é exatamente nesse lugar de crise que o Senhor revela um dos seus nomes mais poderosos, Jeová Jiré, o Deus que provê. E essa provisão começa quando você entende que não está mais lutando sozinho. Deus está se movendo nos bastidores. Ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém escuta e age onde nenhuma mão humana pode alcançar. Você já parou para pensar que, enquanto dorme, Deus continua trabalhando em seu favor? O Salmo 121 afirma com autoridade: não dormitará aquele que te guarda. Essa é a base de toda a provisão, a confiança de que não é preciso correr desenfreadamente para ser suprido. Não se trata de parar de trabalhar, mas de parar de se desesperar. Porque quando a sua alma descansa em Deus, o favor encontra caminhos até você. Caminhos que o dinheiro não compra, que a inteligência não calcula, que o esforço humano não constrói. O Salmo 23 não é um poema bonito, é uma realidade espiritual para ser vivida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus não prepara a provisão escondida dos olhos de todos. Ele prepara diante dos inimigos. Isso significa que o que ele vai fazer na sua vida será público, notório, visível, não para exaltar o seu nome, mas para glorificar o nome dele através da sua história. Quantas vezes você já pensou que não conseguiria, que era tarde demais, que havia falhado demais, que o céu estava em silêncio? Mas o Espírito Santo está te dizendo agora: não está tarde, não está perdido, não acabou. Há paz disponível, há provisão liberada, há caminhos sendo traçados, e a sua fidelidade em permanecer, mesmo quando nada faz sentido, será recompensada. A palavra de Deus diz em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa firmeza não vem da força de vontade. Ela nasce da decisão de se ancorar na verdade eterna. Porque sentimentos mudam, opiniões oscilam, mas a palavra permanece. E o que ela declara sobre você é definitivo. Você é cuidado, amado, chamado e sustentado. Deus não apenas quer te dar o necessário, Ele quer transbordar. Porque no transbordar, você não só é suprido, mas se torna canal para suprir outros. Paz que se espalha, provisão que alcança, promessas que se cumprem. Agora, respire fundo. Essa não é uma oração qualquer. É uma reprogramação da sua alma. É uma ativação espiritual. É o Espírito te reposicionando. Talvez por fora nada mude imediatamente, mas por dentro você já sente uma presença, uma convicção, uma leveza que invade. Esse é o sinal de que Deus está aqui. E onde Ele está, nada permanece do mesmo jeito. Mantenha-se conectado, porque o que será revelado nos próximos momentos vai além das suas expectativas. Existem dias em que o peso parece insuportável, em que até o ato de orar soa distante, seco, quase mecânico. Mas é justamente nesses momentos que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Porque a oração não nasce do esforço humano. Ela nasce da conexão. E mesmo que sua voz falhe, mesmo que as palavras não saiam, Ele ouve o que vai no mais profundo do seu coração. Esse é o Deus que conhece antes que você diga, que responde antes que você termine a frase,
que se inclina para ouvir até o suspiro. É nesse nível de intimidade que nasce a paz verdadeira e, junto com ela, a provisão. Não como algo distante ou abstrato, mas como um fluxo real, contínuo, sobrenatural. Deus não é um gerente de crises, Ele é Pai. E como Pai, cuida antes da necessidade surgir. O Salmo 34 declara: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Repare, não é sobre ter tudo o que se quer, mas sobre não faltar o essencial. E o essencial, muitas vezes, é invisível. Você pode não enxergar agora, mas há portas se abrindo. Há pessoas sendo direcionadas por Deus para cruzarem o seu caminho. Há respostas vindo de onde você menos espera. E tudo começa com uma postura espiritual. Confiança. A confiança não é um sentimento, é uma decisão, uma escolha de crer mesmo quando não se sente nada. Mesmo quando o céu parece em silêncio. Porque a fé não se alimenta de sinais visíveis, ela se alimenta da palavra. E a palavra garante: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37. Deus é fiel, e sua fidelidade não depende da sua performance espiritual. Ela é imutável, eterna, inabalável. E quando você ora alinhado com a palavra, como estamos fazendo aqui com os Salmos 4, 23 e 34, você está invocando promessas legítimas, está trazendo o céu para dentro da sua rotina, está permitindo que o sobrenatural invada o natural, que a ordem espiritual corrija o caos emocional, que a verdade eterna dissolva as mentiras temporárias. Você já percebeu como a ansiedade e o medo se alimentam do futuro? Eles crescem na imaginação, mas a paz de Deus atua no agora. Ela te ancora no presente, te estabiliza no meio do furacão e, ao te estabilizar, te reposiciona. Porque não há como ser guiado por Deus se o coração está em pânico. A paz é o solo onde a direção floresce. A paz é o terreno onde a provisão se manifesta, e é por isso que ela é tão atacada. Se o inimigo conseguir roubar sua paz, ele bloqueia sua percepção espiritual. Mas hoje, por meio dessa oração guiada, sua sensibilidade está sendo restaurada. Você voltará a discernir, a perceber as impressões do Espírito, a reconhecer o tempo certo, porque tudo tem um tempo, e quando você caminha no tempo de Deus, a provisão te encontra, a paz te acompanha e o favor te antecede. Apenas permaneça. Continue nessa atmosfera. O que está sendo ativado agora dentro de você será visível do lado de fora muito em breve, porque aquilo que nasce no secreto floresce no público, e Deus não deixará a sua esperança ser frustrada. Quando você decide confiar na provisão de Deus, algo muda dentro de você, porque confiar é mais do que esperar por um resultado. É alinhar o seu coração à certeza de que, mesmo sem ver, o suprimento já está a caminho. A palavra de Deus nunca nos deixou órfãos em momentos de escassez. O Salmo 4 revela uma paz sobrenatural que independe das circunstâncias. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isso é mais do que uma promessa. É uma condição espiritual. É a consciência de que o seu sustento não vem de sistemas, governos ou pessoas. Vem do alto. A paz que Deus oferece não é a ausência de guerra, é a presença dele em meio à guerra. E é exatamente essa presença que garante a provisão. Porque onde Deus está, o impossível se curva, os bloqueios se rompem, as limitações são confrontadas, o deserto floresce. E é nesse contexto que você começa a experimentar o poder de confiar antes de entender, de andar antes de ver, de declarar antes de tocar. A fé antecede a realidade. E quando sua confissão se alinha à palavra, o sobrenatural é ativado.
Não é à toa que o Salmo 23 apresenta a figura do bom pastor. Ele não apenas guia, ele supre. Não apenas conduz, ele protege. E não há um só versículo desse salmo que não aponte para cuidado, para favor, para segurança espiritual e material. Nada me faltará. Não é uma metáfora, é uma declaração espiritual que deve ser apropriada com fé. Porque quando você declara com fé, o ambiente obedece. As barreiras espirituais se rompem, os céus se alinham à terra. E se ainda houver dúvidas de que Deus cuida, o Salmo 34 vem como um selo de garantia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Essa confiança não é teórica. É uma entrega prática. É continuar crendo quando a porta não se abre. É continuar adorando quando o céu parece fechado. É continuar ofertando quando os recursos são escassos. Porque a provisão divina sempre responde à fé que persiste, ao coração que se mantém rendido, à alma que escolhe a paz, mesmo diante da pressão. Deus não tem compromisso com a ansiedade, mas responde à fé. E a fé é expressa nas pequenas decisões diárias, na forma como você ora, como você reage, como você escolhe se posicionar, mesmo quando tudo parece contrário. E esse posicionamento te eleva espiritualmente, te coloca acima das circunstâncias, te reposiciona diante do céu. E esse é o momento em que o impossível começa a ser normal, porque você deixou de andar pelos sentidos e passou a andar pela verdade. Você não é mais refém das circunstâncias, você é embaixador do céu. E onde há embaixada, há suprimento garantido. O céu sustenta aqueles que representam seus valores na terra. Por isso, mantenha-se firme, continue nessa oração, permaneça com o coração aberto, porque a provisão que você busca já está se movendo na sua direção. E quando ela chegar, não será apenas para te suprir, será para te transformar em canal de provisão para outros. O que Deus está fazendo em sua vida é maior do que você imagina. E é por isso que a batalha é intensa. Porque há um impacto sendo gerado, um testemunho sendo moldado, uma história sendo escrita. E no final dessa história, a glória será toda dele, mas o favor será sobre você. Há um segredo no caminhar com Deus que muitos ainda não descobriram. A verdadeira provisão não começa do lado de fora, mas do lado de dentro. Antes de o pão chegar à mesa, a mente precisa estar posicionada. Antes de a porta se abrir, o coração precisa estar curado. Antes de o milagre se manifestar, a alma precisa estar firme. Por isso, o Salmo 4 começa com um clamor íntimo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Observe. Não é uma oração genérica, mas uma invocação pessoal. Um reconhecimento de que Deus ouve e responde no tempo certo e do jeito certo. É nesse tipo de posicionamento que a paz começa a florescer. Não aquela paz frágil, que depende de um dia sem problemas, mas uma paz robusta, fundamentada na presença de Deus. Essa paz é o fundamento da provisão. Porque quando o coração está em paz, ele se torna terreno fértil para a direção divina. E direção é o que antecede a provisão. Quando Deus guia, ele sustenta. Quando Deus fala, ele se responsabiliza. Quando ele move, ele também provê. O Salmo 23 reforça essa verdade. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A provisão que vem de Deus não é apenas material. É também emocional, espiritual, relacional. É o alívio que você sente em meio ao caos. É a esperança que renasce quando tudo parece perdido. É a sabedoria que chega no momento da decisão. É o discernimento que te livra de armadilhas. Tudo isso é provisão. E tudo isso está disponível hoje, aqui, agora. Mas existe uma chave que destrava essa realidade: rendição. Você pode conhecer todas as promessas, recitar todos os salmos, ouvir todos os sermões.
Mas se o seu coração não estiver rendido, você só tocará a superfície. Renda-se, de verdade. Entregue sua ansiedade, seus planos, seu medo de dar errado, sua luta para controlar tudo. Porque é no altar da rendição que o fogo da provisão desce. Deus não responde à performance. Ele responde à rendição. Não são os mais fortes que recebem mais, são os mais quebrantados. E se você se pergunta se Deus vai fazer, a resposta já foi dada. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34. Perceba que ele não promete ausência de lutas, ele promete presença no meio delas. Ele não diz que será fácil, mas garante que será possível. E isso muda tudo, porque saber que Deus está contigo transforma qualquer vale num lugar de vitória, transforma qualquer escassez em terreno para multiplicação, transforma qualquer dor em testemunho vivo. O que você está enfrentando hoje não é o fim da linha, é o ponto de virada. É o momento em que a fé será testada, mas também será fortalecida. E no meio desse processo, a paz vai se estabelecer como escudo. A provisão vai começar a se manifestar em detalhes. E você vai perceber que não está só, que nunca esteve. Que desde o início, o Senhor já estava te preparando para um tempo de dupla honra. Continue, não pare, mantenha sua mente firme, porque os que confiam no Senhor renovam as forças. E quem caminha debaixo dessa promessa não vive por reação. Vive por direção. Não sobrevive à vida, constrói história com o céu. A paz e a provisão não são recompensas para os merecedores, mas acessos liberados para os que escolhem viver pela fé. E viver pela fé é, muitas vezes, escolher crer mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É como andar por um caminho que você ainda não vê, mas tem certeza de que existe. E essa certeza nasce da palavra. Ela é lâmpada, é luz, é direção, é sustento. E se hoje você está clamando por provisão, saiba que ela não começa na conta bancária, começa na mente. Começa quando a sua alma se alinha à verdade de Deus. O Salmo 4 nos ensinou que a paz verdadeira está ligada à confiança em Deus. Que mesmo diante da angústia, há largueza, há espaço, há fôlego. Agora, o Salmo 23 revela algo ainda mais profundo. A mesa que Deus prepara para você. E veja bem, essa mesa é colocada na presença dos seus inimigos. Isso significa que a provisão de Deus não espera o problema passar. Ela se manifesta no meio da adversidade, porque a provisão é a resposta do céu para a ameaça do inferno. E quando Deus decide te honrar, Ele não pede permissão para o caos. Ele simplesmente entra em cena. O Salmo 34 reforça esse entendimento. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Isso confronta a lógica humana, porque tudo que o mundo ensina é que você precisa ter para descansar. Mas o céu opera diferente. Primeiro você descansa, depois você vê. Primeiro você confia, depois você recebe. Primeiro você busca, depois o milagre te encontra. E quando essa dinâmica é compreendida, a ansiedade perde força. Porque agora o seu foco não é mais o problema, é a promessa. E a promessa nunca falha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas é preciso manter o coração alinhado. A murmuração atrasa, a dúvida bloqueia, o medo paralisa, mas a fé acelera, a fé atrai, a fé desbloqueia. Por isso não alimente pensamentos que te tiram do centro da promessa. Não ceda à pressão que tenta te convencer de que não vai dar certo. Se Deus começou, Ele vai terminar. Se Ele abriu uma porta, ninguém pode fechar. E mesmo que tudo pareça desabando, lembre-se, o alicerce é Cristo. E quem está firmado nele, não cai. Você precisa entender que a sua provisão não depende do que os outros pensam sobre você, nem do reconhecimento humano, nem das circunstâncias naturais.
Depende apenas da fidelidade de Deus e da sua disposição em permanecer. Permanecer mesmo sem entender. Permanecer mesmo sem sentir. Permanecer mesmo sem ver. Porque enquanto você permanece, Deus trabalha. Enquanto você se cala diante das provocações, Deus prepara o cenário. Enquanto você ora em silêncio, o céu age em público. Esse é o tempo de ativar sua fé, de falar como se já tivesse recebido, de se comportar como alguém que sabe quem é, de viver como alguém que sabe de onde veio e para onde está indo, porque quem tem identidade não se confunde com o processo. Quem tem identidade não se define pela estação. Você está em Cristo, e isso basta, porque nele, tudo que você precisa já está disponível. Quando você se levanta para ativar a paz e a provisão divina sobre sua vida, está travando uma batalha silenciosa que poucos conseguem ver. É uma guerra interna, onde a fé desafia o medo, a esperança confronta a lógica e a verdade de Deus rompe com as vozes da dúvida. Nesse cenário invisível, o Salmo 4 brilha como um farol de descanso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Não é apenas sobre dormir bem, é sobre repousar a alma em segurança mesmo em meio ao caos. A verdadeira paz não é ausência de conflito, é presença de confiança. É saber que, mesmo quando tudo parece fora de controle, há um Deus que nunca perdeu o controle. É essa certeza que transforma ambientes, que cura relacionamentos, que desarma armadilhas emocionais. Porque a paz de Deus não é frágil, não é temporária, não depende de circunstâncias. Ela excede todo entendimento e guarda mente e coração. Quando você ora pelos salmos, você não está apenas recitando palavras, está ativando realidades espirituais que moldam o visível a partir do invisível. Salmo 23 reforça essa visão quando diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Note que não é você correndo atrás da provisão, é a provisão correndo atrás de você. Isso muda tudo, porque quem entende isso não vive ansioso, vive alinhado, vive sensível à voz do Espírito, vive no ritmo da graça. E a graça não acelera nem atrasa, ela sincroniza. Ela faz você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para receber o que Deus já preparou. Mas essa manifestação exige vigilância. Porque o inimigo sabe que se ele roubar sua paz, ele rouba sua fé. E se ele roubar sua fé, ele bloqueia sua provisão. Por isso, ele investe pesado na distração, em barulhos que tiram o foco, em situações que sugam energia, em preocupações que enfraquecem o espírito. E você precisa discernir isso. Precisa se blindar, precisa proteger a mente, precisa silenciar o que não edifica, porque onde há excesso de vozes, não há clareza de direção. O Salmo 34 nos lembra: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui está a chave. O medo não é eliminado pela lógica, mas pela busca. Quando você busca a Deus, Ele responde. E a resposta dele dissolve os temores como névoa diante do sol. A provisão começa com busca. A paz começa com rendição. O favor começa com humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E onde há graça, há acesso. Onde há acesso, há manifestação. Hoje, a sua mente pode estar sobrecarregada, mas há descanso disponível. Sua alma pode estar ferida, mas há cura liberada. Sua casa pode estar sob pressão, mas há proteção decretada. Tudo isso não é promessa distante, é realidade presente. E tudo começa com um posicionamento, com uma escolha consciente de crer. Mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Porque a fé não depende do que os olhos naturais enxergam, mas do que o coração sabe sobre o caráter de Deus.
Você chegou até aqui porque crê que a paz e a provisão de Deus são promessas reais e acessíveis. E a verdade é que Deus honra quem persevera. Honra quem decide permanecer mesmo em meio à dor, à escassez e à confusão. Mas o que talvez você ainda não tenha compreendido com profundidade é que essa paz e essa provisão já estão dentro de você, aguardando ativação. O Espírito Santo não opera do lado de fora para o lado de dentro, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que você carrega a fonte e não a necessidade. O Salmo 4 ensina que o descanso não vem depois da resolução do problema, mas no meio dele. A paz começa quando você decide que não será mais refém das circunstâncias. E essa decisão muda tudo. Porque quando você não precisa mais que tudo esteja perfeito para sentir paz, você passa a viver em uma nova frequência espiritual. Uma frequência onde o medo já não grita e a fé começa a sussurrar com firmeza. O Salmo 23 nos relembra que há pastos verdejantes e águas tranquilas reservados para você. Mas o mesmo Salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso nos ensina que provisão e adversidade podem coexistir. E que muitas vezes o milagre acontece no vale, não no monte. É no vale que você descobre o caráter de Deus. É no vale que você conhece o cuidado do pastor. É no vale que a vara e o cajado te consolam. E é nesse lugar que sua fé é refinada e sua identidade é fortalecida. Já o Salmo 34 fecha esse ciclo com uma afirmação poderosa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Veja que a promessa não é ausência de aflição, mas presença garantida do livramento. E é esse livramento que traz paz. Não porque as situações desapareceram, mas porque agora você sabe que não está sozinho. Deus está contigo. Ele caminha ao seu lado. Ele te sustenta com a destra fiel. Ele te envolve com misericórdia e Ele garante a provisão no tempo certo. A paz e a provisão divina caminham juntas, porque ambas apontam para o cuidado integral de Deus. Cuidado com sua mente, com suas emoções, com suas finanças, com sua casa, com sua jornada. Deus não entrega bênçãos fragmentadas. Ele entrega plenitude. E quando você entra nesse lugar de plenitude, você percebe que não precisa de muito para viver bem. Precisa apenas estar onde Deus te quer, fazendo o que Ele te chamou para fazer, confiando que o resto Ele fará. Agora é o momento de selar tudo que foi ativado em oração. Não apenas como um encerramento, mas como uma confirmação no mundo espiritual. Sua boca tem poder, suas palavras liberam chaves. Por isso, prepare-se para a oração de encerramento que está prestes a ser feita neste vídeo. Não apenas escute, ore junto, declare junto, proclame com autoridade. E veja com seus próprios olhos a paz invadindo sua mente e a provisão alcançando áreas da sua vida que pareciam trancadas há anos. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento de plena convicção e total rendição, nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração quebrantado e espírito contrito. Reconhecemos que Tu és o Deus da paz que excede todo o entendimento e o Deus da provisão que jamais falha. Tu conheces nossas necessidades antes mesmo que as palavras nos venham aos lábios, e por isso confiamos em Ti com tudo o que somos e temos. Pai, declaramos que toda a agitação da alma, toda a ansiedade no pensamento, toda a inquietação no espírito agora se cala diante da Tua voz. Liberamos toda a tensão, todo medo, toda dúvida e nos alinhamos com a paz que vem do alto. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas flui diretamente do Teu trono. Assim como diz o Salmo 4, nos deitamos em paz e logo pegamos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar seguros. Essa verdade nos cerca, nos cobre, nos embala e nos guarda. Senhor,
Também te louvamos pela provisão que já está liberada nos céus. Não esperamos do homem, não dependemos do sistema, não confiamos na força do nosso braço, confiamos em Ti. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ainda que o vale tente nos intimidar, declaramos que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Que toda porta necessária se abra, que toda semente plantada floresça, que toda resposta do céu venha no tempo certo e do modo perfeito. Clamamos, Pai, como no Salmo 34, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Que essa resposta venha sobre cada pessoa que ora agora com fé. Que a presença do Espírito Santo seja real em cada lar, cada quarto, cada mente, cada coração. Que os céus se abram e o sobrenatural se manifeste. Que aqueles que estavam desanimados sejam fortalecidos, que os cansados sejam renovados, que os abatidos sejam exaltados, porque a Tua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Declaramos que a paz é ativada, que a provisão é liberada, que os céus estão abertos, que a nossa vida está debaixo da Tua boa mão, e que viveremos milagres visíveis, gerados por uma fé inabalável. Hoje não termina um vídeo. Hoje começa um novo tempo. E que essa oração suba como incenso suave diante do Teu altar e produza frutos eternos em nome de Jesus. Amém.